Agora vamos sem muitas delongas. Eu organizei aqui, pessoal, da seguinte forma. Eu trouxe top 5 e eu vou fazer aqui na ordem regressa. Então, a gente começa falando dos 5 até chegar na primeira posição dos casos que mais chegaram ao jurídico. E o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é um que parece banal. E eu, sinceramente, quando me trouxeram, eu falei, pô, realmente isso daí tá acontecendo em 2025? O pessoal do jurídico falou, o quê? É o que mais acontece. Exatamente. Que é a falta de acompanhamento da sessão pública da licitação. É um problema antigo, recorrente, e pelo que vocês me relataram, parece que no ano de 2025 foi ainda maior a recorrência desse tipo de erro. Exatamente. E é um erro que parece básico, mas que continua acontecendo. E na visão de vocês, por que esse erro acontece? Quem quiser iniciar, sinta-se à vontade. Olha, na minha opinião, Pedro, esse erro, de fato, é um erro recorrente. E ele acontece muitas vezes porque a empresa ela fica longe na classificação dela. Então, ela participa, ela ficou em 5º, 6º, 7º lugar, ela acaba não acompanhando a sessão até o final. Ou outra hipótese que acontece também com recorrência, quando o processo deixa de ser interessante. Então, a empresa acaba deixando de acompanhar aquele processo e depois de um ano ou alguns meses, ela é surpreendida com uma notificação para responder sobre aquele ato, ou melhor, sobre a inexistência de responder no chat. Então, eu percebo que, de fato, depois que teve a 14133, tem uma certa recorrência no sentido de aplicação de sanção. Então, isso gerou as empresas que no passado, na 8666, participavam e não acompanhavam chat, tendo esse mesmo erro agora na 14133. Só que agora ele tem uma consequência que antes, aparentemente, não tinha. Não era uma situação tão visível, palpável, e hoje em dia é. Então, por isso que tem essa recorrência no acompanhamento da sessão pública. E é realmente prejudicial e perigoso a empresa participar e não acompanhar a sessão pública. Então, o que você está me trazendo aqui, Auri, e eu acho que é importante trazer esse contexto, é que o erro é o mesmo de sempre. Exato. Geralmente, a empresa ela desiste daquela licitação e para de acompanhar o chat, seja porque ficou numa posição ruim, seja porque o processo em si já não é mais relevante, ela já está mirando no outro alvo. E, na verdade, o que ocorre é que o número de punição aumentou. Exatamente. E aí, a negligência do passado agora se transformou em algo muito ruim, que é a penalidade. E a consequência do futuro, exatamente. Então, para a gente já deixar bem claro aqui, qual que é a penalidade para quem não acompanha a sessão pública? O que pode ocorrer e o que geralmente vocês estão se deparando lá nas consultas do jurídico? Olha, a penalidade, na verdade, ela já vem estar descrita no próprio edital da licitação. Mas, via de regra, vai ser o impedimento de licitar e contratar, vai ser uma advertência. Então, no ato convocatório, vai estar descrito qual será a penalidade. Uhum. E por isso que a empresa tem que tomar muito cuidado, porque, a depender da penalidade, a empresa é impedida e as atos que ela tem em andamento a atrapalhar outros negócios. Por isso que tem que ter uma atenção redobrada. E sempre que for participar, consulta o edital para verificar qual é a penalidade referente a esse ato de não acompanhar a sessão pública. Inclusive, para você mesmo essa pergunta, doutorzão. Esses dias você compartilhou algo no grupo do jurídico, que era uma publicação de um decreto, eu não lembro de qual município, que se alinha ao que nós estamos trazendo aqui, com o que a Auri comentou há pouco, que agora as empresas estão sendo mais punidas por não acompanhar a sessão pública. É importante você averiguar quais são as penalidades impostas ali pelo edital. Mas você trouxe um fato muito curioso que também me chamou a atenção, que era um decreto dizendo que o licitante que não acompanhasse a sessão pública... Aliás, eu estou confundindo, não foi o Anelo que me trouxe isso, foi a Aureni. Mas vale para você também, doutorzão. Era um decreto de um município que ele colocou que quem não acompanhasse a sessão do pregão e não atendesse uma convocação, ele seria punido com
inidoneidade, meu amigo. Verdade, Exato. rapaz. Nós lemos e relemos esse decreto e falamos, não, é uma esquizofrenia jurídica esse decreto, é um absurdo, né? Ele rasgou a lei. E aí a gente cai num problema que é um ato simples, que É Macaé, foi o município de Macaé. Macaé, Exato. Macaé. exatamente. O doutorzão tá antenado. Ó. A gente cai num problema que, quando a gente deixa de atender uma convocação, eu costumo dizer que o licitante ele perde 2 vezes. Perde 2 vezes porque se ele foi convocado, muito provavelmente é porque ele teria ali a oportunidade de vencer aquela licitação. Então, no momento que ele deixa de acompanhar, já perdeu a oportunidade de vencer aquela disputa. E a segunda punição seria uma provável penalidade. Só que o que a gente enfrenta no nosso dia a dia é uma falta de dosimetria, que é uma penalidade adequada, ali a infração que o licitante cometeu, desproporcional, Sim, o que sim. já indica por esse decreto. Qual que é a visão de vocês? Quando vocês olham para esses decretos, quando vocês olham para o que vem acontecendo, os clientes vêm relatando, o que está acontecendo e que a gente não pode fechar os olhos agora para 2026? Bom, é bem interessante o que você... Essa contextualização, Pedro. O que acontece? Quando a gente lê as hipóteses infracionais que consta lá do artigo 155, a gente tem lá acho que 13 hipóteses infracionais, nós temos uma lá que é não manter a proposta comercial. E não manter a proposta comercial é uma expressão, tem um conteúdo jurídico meio que indeterminado. Não manter a proposta comercial é uma expressão que tem uma elasticidade, né? E o que a gente vem observando? Situações concretas que acaba por ilustrar uma não manutenção da proposta comercial ou um comportamento que acaba por prejudicar ou não fazer com que aquela proposta comercial ela fique válida dentro do certame. Então, por exemplo, eu estou desatento ao chat e ocorre a convocação para eu apresentar minha proposta readequada. Se eu não apresento a proposta readequada, automaticamente eu acabo por não manter a minha oferta no certame. Uma outra questão. Eu tenho que enviar um catálogo ou enviar um laudo junto com a minha oferta comercial, em razão ou em relação no momento da diligência. Em face de eu não estar atento ao chat, eu acabo por não cumprir aquele encargo ali exigido pelo pregoeiro. Então, esse tipo de comportamento ele acaba se enquadrando na infração administrativa que consta lá no 155, que é não manter a proposta comercial. Então, qual que é o comportamento, qual que é o comportamento direto de eu não ficar atento ao chat? Não atender uma exigência do pregoeiro e assim eu acabo por não entregar uma documentação exigida, não manter minha proposta comercial, não atender a solicitação de assinatura do instrumento convocatório. Então, essa desatenção faz com que eu incorra nos comportamentos lá do artigo 155, que são comportamentos infracionais. Então, eu tratei da questão aqui da infração administrativa. Aí a gente vai lá para Macaé. Quando a gente analisa esse decreto, o que o prefeitão fala? Se você não honrar a sua proposta comercial, se você não ficar atento ao chat, eu vou aplicar a declaração de inidoneidade. Só qual que é o grande problema e a inconstitucionalidade desse decreto? A declaração de inidoneidade é a sanção correspondente quando eu tenho a prática de um comportamento fraudulento. Quando eu tenho a prática de um comportamento extremamente reprovável. E aí, quando a gente olha para o não atendimento a uma comunicação do chat, nada tem a ver com um comportamento fraudulento. Então, este decreto ele é inconstitucional, porque ele viola o princípio da dosimetria da sanção. E aí, a gente falando um pouco mais de sanção, quase que me engasguei aqui com a água, né? Acho que eu nunca vi ninguém que morreu tomando água no podcast, né? Agora tá rasgando aqui. Respira. Tá rasgando aqui. Porque tem uma questão interessante, né? Que é a seguinte, o artigo 156, ele correlaciona a infração administrativa com a sanção. E a não manutenção da proposta comercial, quando a gente observa essas regras de correlacionamento, ele diz o seguinte, como regra, se você não manter a sua proposta, é um impedimento de listar.
será uma declaração de inidoneidade se existir uma justificativa, mas não tem uma justificativa. Então, esse decreto ele é bem curioso, por quê? Porque, com certeza, esse município estava sendo prejudicado por empresas que iam participar de licitação, empresas que não ficavam atentos ao chat. E aí vai até de encontro ao que a Auri nos trouxe, de Sim. que quem no passado não sofreu punição vai ganhando confiança, e esse é o pior erro que um licitante, no meu ponto de vista, pode cometer, né? Que é Sim. se acostumar a cometer uma infração Sim. e repeti-la por não ter sido punida, Sim. até chegar numa situação como essa. E, Anilo, desculpa até te interromper, mas eu acho que esse caso de Macaé, ele traz uma oportunidade da gente mostrar aqui para o licitante que muitas vezes é difícil até lidar com essas regras inconstitucionais. Sim, Porque não tenha dúvida. tá ali, tá regulamentado. Se esse licitante participar de uma licitação de Macaé, deixar de acompanhar o chat, fatalmente ele vai ser punido com Sim. uma inidoneidade. E aí Sim. entra aquilo que a Auri falou. Pô, a dosimetria tá equivocada do ponto de vista constitucional, mas se você quiser brigar contra isso, você vai ter que entrar com uma medida judicial Sim. e mostrar que o decreto é inconstitucional. Vai dar tanto trabalho que às vezes o licitante Sim. até desiste, né, de mostrar que aquilo realmente é desproporcional. E aí eu chamaria atenção para ele olhar em caráter preventivo. Você também olha nesse contexto, porque, pô, se um município coloca uma regra como essa e eu Boa. vivo de licitação, Boa. vale a pena eu entrar numa licitação desse município que não seja tão interessante para mim, sendo que eu estou correndo esse risco de, de repente, perder uma convocação? Como que você vê esse contexto? Bom, é bem interessante a sua pergunta e eu já aproveito para responder o que o pessoal está colocando aqui no chat. Eu tenho que ficar atento ao chat. Por quê? Porque o pregoeiro, ele fala que depois de 24 horas, né, você tem um prazo que o pregoeiro vai fazer a inserção de alguma informação no sistema. Então eu tenho que ficar atento no chat para identificar a comunicação do pregoeiro que ele vai retomar a sessão pública. Eu tenho que ficar atento, porque no momento que ele retomar a sessão pública, eu tenho que ver o que ele está solicitando lá. Então o pessoal está falando assim, mas o pregoeiro muitas das vezes ele não se manifesta de forma antecipada, apontando que em um determinado momento, de um determinado dia, ele vai solicitar alguma coisa. Por isso que é interessante essa recorrência, né, de você ficar monitorando ou assinar com licitação que tem o serviço de monitoramento de chat. Ter uma ferramenta com o escopo dele não perder esses avisos. Na sua pergunta, levando em consideração que as administrações estão começando a fazer o aperto, né, apertando o cerco, no sentido de exigir que essas empresas fiquem atentas ao chat, eu tenho que mudar a forma como eu estou, principalmente a gestão das empresas, como eu dou as prioridades dentro da minha mesa de licitações, né? Uhum. Será que vale a pena participar de tudo? Porque se eu participo de tudo, eu tenho que ficar atento a todos os... a tudo que eu estou participando. Exatamente. Né? Durante qual período? E aí a gente estava conversando no Auri aqui no cafezinho. Eu tenho que ficar atento ao chat ao longo do prazo de vigência da minha proposta comercial. Porque, como a Auri colocou um exemplo interessante. Eu estou lá em 18º, não vai chegar. Chega. A gente sabe muito bem, Sim. né? Porque vai ocorrendo a solicitação de documentos, o alijamento, a eliminação daquele concorrente, uma hora vai chegar, e aí você desatento, achando que aquela oportunidade ela já tinha sido perdida, você acaba por não responder a comunicação e com isso você pode ter aí uma outra intercorrência. Então, levando em consideração a existência desses regulamentos como o de Macaé, eu tenho que jogar esse regulamento dentro do meu departamento de licitações e falar, pessoal... Quando for daqui, fique esperto. E o que vocês me sugerem para a gente não comer bola e ficar atento ao chat? Porque, veja só, ficar atento ao chat é exponenciar minhas possibilidades. Porque uma hora chega, a gente sabe muito bem, chega no terceiro, no quinto, no 8º. Agora, se você ficar desatento, o pregoeiro não vai te ligar no telefone. E tem algumas administrações que ligam no telefone ainda, né? Porque ela liga no telefone, fica atento ao chat, porque ela quer contratar a proposta mais vantajosa, ela tenta forçar, né? E nem poderia, porque a lei impede que uma comunicação seja feita fora do sistema. Então,
hoje o jogo é jogado dentro do chat, dentro da plataforma, e eu tenho que ficar ligado à mesma, né? Então, no aspecto preventivo, além de estar atento a essas novas regulamentações, seja por decreto ou portaria que traga punições tão severas, é importante que ele olhe para dentro da operação. E no passado, a gente vivia muito isso dentro do jurídico, né? Nós temos ali alguns clientes que a gente fica quase que responsável por terceirizar as licitações deles, principalmente licitações que têm uma representatividade muito grande, ele sabe que tem que dar muita segurança para aquilo e opta por nos contratar, e a gente não pode cometer nenhum erro. Exato. Quantas vezes não fomos almoçar com o computador do lado, olhando ali a sessão a cada 5 minutos, com esse peso da responsabilidade, que é eu não posso perder uma convocação aqui em hipótese nenhuma, porque se meu cliente perde essa licitação, dada a relevância que isso tem no negócio dele, eu acabo com o negócio dele e acabo com o meu também, né? E só que tem um cenário que foi se modificando, que é o uso da tecnologia para nos ajudar. Tanto que dentro do Conlicitação, hoje nós já temos uma ferramenta que nasce até de uma própria necessidade nossa, né? Que a gente, eu costumo dizer que a gente come da própria ração, né? A gente usa o sistema Conlicitação para nos favorecer aqui no nosso processo. E o monitoramento de chat ele acaba trazendo isso que o Anielo pontuou, que às vezes você precisa de uma tecnologia, uma nova formatação dentro da sua área para não perder aquela convocação. Porque um cenário é para uma empresa que participa de uma licitação a cada um mês. Agora, para aquela empresa que participa de 4, 5, 6 licitações numa semana, vai chegando uma hora que é operacionalmente impossível você ter acesso a tudo. E aí, Auri, eu discordo um pouco de você quando falo que deu aqueles exemplos de que ele perde interesse. Muitas vezes ele não perdeu interesse, mas é tanta licitação que ele tem para acompanhar que ele acaba perdendo. Então, eu acho que o primeiro ponto que fica aqui claro para o licitante é que ele precisa ter um método preventivo. Perfeito. E ele precisa estar muito atento a essas novas disciplinas que estão chegando, como, por exemplo, o Macaé, que no meu ponto de vista e de todos aqui é inconstitucional, mas que tem aplicação prática. Se você deixar de atender uma convocação em Macaé, você vai ser declarado inidôneo, e aí a gente precisa olhar para os efeitos da sanção, que é, uma vez declarado inidôneo, já era. Eu perco tudo. Exatamente. Zera no videogame, né, doutor? Vai já lá, era. Game over. Não tem o que ser feito, então tem que ter muita atenção para isso. E contratar com licitante inidôneo é crime, né? Exatamente. Acabou, não tem o que fazer. Agora, um outro ponto que você nos trouxe aqui também, que é o questionamento do chat, eu vejo que o caráter preventivo sempre tem que ser prioridade. Você tem que ter um monitoramento de chat. Eu acho hoje uma ferramenta indispensável para quem quer participar de licitação, principalmente para quem participa de muitas. Agora, para quem está no problema, ele precisa analisar isso que o pessoal está mostrando aqui no chat. Não, as perguntas maravilhosas, né? Exatamente, porque nem sempre a falha é do licitante. Quantas vezes eu liguei para pregoeiro para tentar criar um diálogo, falar, meu amigo, pelo amor de Deus, suspende essa sessão, marca uma data de retomada, porque senão eu vou ter que ficar aqui de 5 em 5 minutos olhando sessão pública e não precisa disso. Aliás, é uma regra jurídica para se dar publicidade aos atos administrativos. Então, eu queria que vocês explicassem aqui o que um pregoeiro ele tem que fazer para atender os requisitos legais e que, se ele não fizer, o licitante ele tem que realmente apresentar um recurso para não sofrer essa punição. Essa sua pergunta ela é bem interessante, Pedro. Inclusive, a minha palestra no Conlicitantes de 2026 vai ser os comportamentos, né, o ato administrativo dentro do chat, né? Porque tudo acontece dentro do chat. E o pessoal está falando aqui que levou o notebook na beira da praia. Porque ocorre convocação para apresentação do documento no dia 24 de dezembro, no dia 31 de dezembro, que são dias... É um dia útil, né? Não é um dia útil, é ponto facultativo. E ponto facultativo, muitas das vezes, tem expediente. Então... o jogo da licitação, né, o torneio, a competição, ela acontece dentro do sistema, mas tudo é decidido dentro do chat. Então, o que acontece?
Daí eu vou fazer um apontamento, aí eu passo para a Áurea. A manifestação, já vou até dar spoiler da minha palestra. A manifestação no chat é um ato administrativo. E o ato administrativo ele tem 5 elementos. É motivação, competência, finalidade, o interesse público. Então o que acontece? A gente tem que começar a olhar para o chat como a gente olha para um ofício, para um documento dentro de um processo administrativo. Às vezes, estão decidindo com um toque de um pregoeiro e esse pregoeiro está afastado. Será que essa decisão do chat é uma decisão do ponto de vista jurídico legal? Para mim não é. Inclusive eu poderia até apurar a responsabilidade de quem se manifestou com um token de um pregoeiro, mas ele está afastado do serviço público. Eu desclassifiquei, eu não aceitei um determinado documento sem motivar, não, eu tenho que fazer uma justificativa. Então, dentro desse contexto e o recorte analisando o que acontece no chat, há uma necessidade do licitante ficar atento e, na primeira oportunidade, ele questionar os comportamentos do pregoeiro que ocorre dentro do chat. Registra, tira print, manda um e-mail, no momento oportuno manifesta a intenção de recorrer, depois apresenta em 3 dias aquele recurso mais estruturado, porque tudo vai acontecer dentro do chat, a gente sabe muito bem. Para um licitante prorrogou 3 vezes a entrega de um determinado documento, para outro não. A gente tem aí a violação do princípio da isonomia. Então deve-se ficar muito atento ao que está acontecendo ali no chat da licitação. O que a gente vê muito são aqueles pregoeiros que simplesmente somem e não retomam a sessão pública, o que cria um baita dificultador para o licitante que está acompanhando aquela sessão pública. Como que ele tem que lidar com isso, Áurea? Bom, eu entendo, até vi alguns comentários aqui no chat, eu entendo que deve existir uma provocação por parte do licitante. Então, se o chat é aberto, tem que se manifestar no chat. Porque no momento em que o pregoeiro dá um bom dia, some, volta, dá uma boa noite, volta no outro dia, ele está infringindo o princípio da publicidade, que é o norte que ele tem que seguir. Então, já tem esse ato infracional por parte do pregoeiro. Tem que fazer provocações, como você bem pontuou. A gente já ligou, inclusive, o pregoeiro. Pregoeiro, você vai voltar quando? Pregoeiro, o que vai acontecer com essa sessão? Vai parar para o almoço? Não vai? Você volta quando? Porque ele tem que se comunicar. Então, essa ausência de comunicação, não pode o licitante ficar simplesmente esperando quando que ele vai retomar. Tem que buscar formas de provocar. Se o chat for fechado, busca e-mail, busca outras formas de se comunicar, mas é muito importante que faça essa provocação. Ele não tem aí a possibilidade de não dar satisfação da retomada, da suspensão de um processo público. Ele tem obediência ao princípio da publicidade. E tem uma questão interessante aqui, por exemplo, foi retomada a licitação às 19 horas, foi retomada a licitação no feriado. É ilegal. Muitas das vezes essa licitação está direcionada. Então, está acontecendo ali comportamentos com o objetivo de eliminar de forma irrazoada um licitante. Se fosse licitante hoje, eu teria um mecanismo preventivo. Aliás, eu já tenho, né? Sim, mas na dica, eu teria um mecanismo preventivo que é ter uma ferramenta sistêmica para acompanhar essas convocações e me avisar no momento que eu fosse convocado, até porque eu ganho mais eficiência no meu dia a dia, porque não tem nada pior do que você ficar trabalhando e a cada 5 minutos olhando uma tela de um pregão que você se desconcentra, você deixa de fazer atividades que são estratégicas para ficar fazendo algo operacional que nem precisaria. Então, eu já parto de um benefício real que a tecnologia hoje é capaz de me entregar, mas se eu estivesse vivenciando um problema, principalmente para esse pregoeiro que hoje não suspende a sessão pública, seria recorrer da decisão, porque obrigatoriamente ele tem que dar publicidade ao ato da administração pública, que foi o que você nos trouxe aqui, né, Anielo? Quando eu me manifesto no chat, é um ato administrativo. Perfeito. E um requisito para que esse ato ele tenha validade é que ele seja, de fato, publicizado. E aí, dentro da visão jurídica, essa publicidade ela é equivalente a haver determinação de suspensão da sessão pública e aviso de quando ela vai ser retomada, que eu acho que é o principal equívoco aqui na maioria dos pregoeiros quando incorre nesse problema.
Então, se o licitante não identificou suspensão da sessão pública formalizada no chat e uma data de retomada, são indícios fortíssimos que ele tem para recorrer da decisão. Sim. E com forte probabilidade de ter êxito, né? Sim. Tem uma questão bem curiosa aqui, né? A gente tem os nossos clientes aqui da consultoria Premium e a gente faz as representações. O chat está acontecendo aqui e a gente está gravando a tela. Uhum. E nós já participamos de licitações em alguns clientes, inclusive acho que você também, Pedrão, que tinha do lado um tabelião lavrando uma ata notarial de tudo aquilo que estava acontecendo na sessão. Uhum. Então, a depender da importância daquela licitação, eu tenho que ter redundância. E isso já aconteceu aqui. Uma vez o Dom estava participando de uma licitação, onde aconteceu ali um passamoleque ali, aconteceu uma situação bem delicada ali, o pregoeiro querendo criar uma situação que prejudicava o nosso cliente, só que a tela estava sendo printada, ela estava sendo salva. Naquele momento, o Dom mandou um e-mail para o pregoeiro, relatando com print daquilo que tinha acontecendo, na hora ele retrocedeu. Então, a depender da forma como você está registrando a condução da sessão pública, na hora o pregoeiro ele retroage. Então, cada licitante, levando em consideração a plataforma que está ocorrendo ali, o processamento do certame, ele tem que criar artimanhas para se blindar e proteger os seus direitos. O pessoal colocando muito aqui, chat bloqueado, chat aberto. É complicado o chat aberto, por quê? Eu já vi situações onde os licitantes não ficavam xingando o outro. Uhum. Então, para o melhor, e com certeza o pessoal pode colocar aqui outros exemplos. Então, para o melhor deslinde da sessão pública, é adequado que o chat esteja fechado. Agora, no momento que for possível você registrar uma ilegalidade, o licitante ele tem que atuar. E aí pode mandar e-mail. Muitas das vezes a gente manda e-mail até para ouvidoria. Exatamente. Manda para a ouvidoria, manda para o pregoeiro, manda para o órgão de controle interno, para a procuradoria. Porque nesse momento você tem que publicizar aquela falha, né? Até porque hoje, no artigo 169 da nova lei de licitações, você tem as 3 linhas de defesa, né? Então todo mundo qualquer servidor que tomar conta de uma ilegalidade tem que buscar o controle, assessoria jurídica e controle interno, a segunda linha de defesa e Tribunal de Contas. Então, quando você dispara por e-mail ou por meio de protocolo a verificação de uma ilegalidade, aquilo tem que rodar dentro do serviço público, porque o servidor que tomou conhecimento, assessoria e controle interno, eles são obrigados a apurar. E só depois o Tribunal de Contas. Então, o licitante ele tem que compreender como o jogo está sendo jogado no chat e na primeira oportunidade dele registrar aquela ilegalidade, ele tem que colocar a informação para frente. Muito bom, meus amigos. Eu acho que a gente... Tem um podcast, dá para fazer um podcast só sobre esse assunto. Tema, com certeza. Só chat. E eu acho que a gente já tem aqui um compilado legal. Eu fui até olhando aqui as perguntas que foram feitas no chat. Boa parte a gente já respondeu aqui dentro do que nós fomos explorando e abordando. Mas só para fazer um resumão, eu acho que para não cometer esse erro em 2026, aí eu até questiono para vocês se estão de acordo com a minha leitura, primeiramente olhar para dentro da minha operação. Perfeito. Dentro da minha operação, usar hoje a tecnologia a nosso favor. Tenha um mecanismo tecnológico para te avisar só quando for relevante, para você ser mais eficiente, para você conseguir tocar aí as atividades que necessitam da sua atuação diante de uma tecnologia batendo lá para ver se tem uma convocação ou não, porque senão você vai acabar tendo prejuízo de outra forma, né? E um outro ponto atenção para as ilegalidades se porventura você tiver hoje diante de uma situação como essa sendo punida, para identificar se os atos do pregoeiro obedeceram à legislação, principalmente no que diz respeito à publicidade do ato. Se ele não deu publicidade... Sim. E formalidade, né? Ele cometeu um erro, ele não pode punir você. Exatamente.